Hallo, hallo, ihr Lieben. A gente vai de alemão com gramática e nós vamos aprender uma coisa bem útil hoje. O S do genitivo, que parece com esse nome uma coisa muito complexa, mas é bem simples. Vamos lá? É o seguinte, nós usamos um S em nome de pessoas ou cidades ou países, mas geralmente a gente usa mais para pessoas, tá? Mas você vai ver também de vez em quando em nome de cidade ou país, para indicar a posse, como se fosse de alguém. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Casa, eu digo house. Se eu quiser dizer a casa da Maria, eu vou pôr um S no nome Maria e vou colocar antes da palavra house. Então, Maria's house é a casa da Maria. Entendeu? Então, se eu quiser falar o carro do Ricardo, eu vou falar Ricardo's Auto. Por quê? Porque se eu quiser falar do Ricardo, eu coloco Ricardo com S, Ricardo's, e eu coloco a coisa que ele possui depois, Ricardo's Auto. Então, quando a gente tiver um nome próprio, se eu quiser falar a casa da Márcia, a casa da Maria, o ar-condicionado do Ricardo, a janela do Ricardo, se eu quiser fazer isso, basta que eu pegue o nome próprio, coloque S e a coisa possuída logo depois. Muita atenção para não confundir com o inglês, né? No inglês a gente coloca apóstrofe S, né? A gente coloca Maria, apóstrofo S. E em alemão não, é diretamente o S, tá? Então, vamos ver um exemplo numa frase. Marias Haus ist schön. Por quê? Marias Haus, da Maria. O que é da Maria? O que vem depois? Haus. A casa da Maria ist é schön, bonita. Sacou? Se eu quiser falar que a mãe do Breno tem 50 anos, como é que eu falo? A mãe do Breno fica Brenos Mutter. Então, do Breno, mãe. Brenos Mutter, a mãe do Breno. E tem 50 anos, em alemão é ist 50 Jahre alt, né? Em alemão a gente fala é 50 anos velha, né? A gente não fala tem 50 anos, em alemão a gente fala é tantos anos velha. Ist 50 Jahre alt. A filha da Fernanda se chama Valentina. A filha da Fernanda se chama Valentina. Como é que funciona? Bom, a filha da Fernanda vai precisar da palavra da Fernanda primeiro, que é Fernandas, com S no final. E a filha é Torta. Então, Fernandas Torta, ou seja, a filha da Fernanda, heißt, se chama Valentina. Eu falei, né, no início da aula, que também pode ser usado para nomes de cidade ou país. Pode. Se eu quiser falar, por exemplo, o Porto de Hamburgo é grande. Hamburgo é Hamburg. Então, se eu quiser falar de Hamburgo, Hamburgs. Porto, Hafen. É grande, ist groß. Hamburgs Hafen ist groß. Muita atenção que nessa estrutura você vai perceber, eu não uso, em português eu falo a casa da Maria. Eu tenho esse a casa da Maria, né? Em alemão, não. Se eu coloco esse possessivo ali antes da casa, por exemplo, Maria's Haus, não vou usar nenhum artigo, tá? É o nome próprio com S e depois a coisa. Em português, nós vamos traduzir como a casa da Maria, a mãe do Breno, a filha da Fernanda, mas em alemão, não, tá? Nós vamos colocar só quem possui com S e a coisa possuída depois. Entretanto, né, gente, você tem sempre uma coisinha a mais aí. É o seguinte, a gente só vai acrescentar o S, a gente vai sempre acrescentar o S. Entretanto, quando a gente tiver o final do nome próprio, ou da cidade, ou do país, terminar em som de S em alemão, em som de S, muita atenção, nós não vamos poder colocar outro S. Quando é que uma palavra termina em som de S? Bom, quando ela tem S mesmo no final, ou quando ela tem dois S no final. Quando ela tem o SZ, que é aquela letrinha especial do alemão que parece um beta, né? Também, nesse caso aí, a gente vai ter som de S, porque o beta tem som de S. Quando tem Z no final, porque se você se lembrar, o Z tem som de TS, né? Então tem som de S, o Z tem um som de S no final. TZ tem o mesmo som. CE tem o mesmo som, e o X também, né? Que o X do X também termina em X. Então, tem esses no final, eu não vou poder acrescentar o S. Aí eu vou acrescentar o quê? O próprio, né? A própria coisa que eu falei que não era para acrescentar, que é um apóstrofo. Então, veja bem, em todos os casos eu acrescento S para fazer essa posse aí. Entretanto, se a palavra já terminar com som de S, aí não posso acrescentar o S, eu vou acrescentar um apóstrofo. Por exemplo, o carro do Tomás, ou o carro do Thomas em alemão, né? Thomas termina em S, então não vou poder acrescentar outro S, não vai ficar dois S, eu acrescento um apóstrofo. Thomas Auto ist neu. Thomas, apóstrofo Auto, ou seja, o carro do Thomas, ist neu, é novo. Ou o apartamento do Alex é no centro, né? Apartamento é Wohnung. Alex, olha o
termina com o X, né, na escrita, mas tem esse S aí do Alex. Então, Alex Wohnung, no apartamento do Alex, ist im Zentrum, está no centro, tá? O livro da Alice o livro da Alice está sobre a mesa, está em cima da mesa, né? Então, Alice já termina C, né? Então, eu não vou falar, eu não vou pôr S, vou colocar só o apóstrofo Alice Buch, ou seja, o livro da Alice, liegt, está auf dem Tisch, em cima, auf é sobre, né? Dem Tisch, a mesa. Vamos ver uma cidade, Constanz. Constanz termina assim, né? Com esse som. Então, eu também vou acrescentar só um apóstrofo na hora de escrever. Se eu quiser dizer os museus de Constanz, eu vou dizer Constanz Museen, ou seja, os museus de Constanz, são interessantes, tá? Inclusive, gente, no caso dessas palavrinhas aí que terminam com som de S, a gente muitas vezes, ao invés de usar, né, apóstrofe e tal, a gente usa aquela velha forma que a gente já conhecia, que a gente já aprendeu, que é aquela preposição von, né, que significa de, que também é uma forma, tá? Por exemplo, se eu quiser dizer o carro do Thomas, eu posso dizer Thomas Auto, mas eu posso dizer também das Auto von Thomas, o carro do Thomas. O apartamento do Alex, eu posso dizer Alex Wohnung ou die Wohnung von Alex. Esse von significa de, o apartamento do Alex. Muita atenção que, no caso dessa estrutura com von, eu uso o artigo, né? O carro, das Auto. Depois eu uso von de e Thomas, né? O carro de Thomas, né? No sentido do carro do Thomas, tá? Ou das Buch von Alice, né? O livro da Alice. Os museus de Constanz, die Museen von Constanz, e assim sucessivamente. Na verdade, gente, essa estrutura com von você pode usar sempre, né? Mesmo ali em cima, quando a gente fez a casa de Maria, por exemplo, poderia ser das Haus von Maria. Porque aí também é uma pergunta que as pessoas me fazem, né? Qual que é a diferença, então, Lud, desse S para essa estrutura com von que a gente aprende logo no início do alemão? Não tem diferença nenhuma, tá? O significado é o mesmo. O que eu diria é que na hora da escrita, tá? É mais bonito se você usar o S. Por quê? Porque você economiza a palavra, fica tudo mais enxutinho e fica mais bonito. Na hora da fala, é mais comum o pessoal falar das Haus von Maria, die Mutter von Breno e assim sucessivamente. E no caso dessas palavrinhas terminadas em S, né, ou com som de S, mesmo na escrita é bem comum a gente usar a versão com von, tá? Então é isso, mas você já aprendeu uma estrutura nova aí, uma estrutura bem elegante do alemão. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!